Olá, vestibulando! Eu sou o professor Daniel Magalhães e hoje eu vou dar algumas dicas para você que está se preparando para o Enem. Sobre os últimos vestibulares que nós fizemos aí, as últimas provas do Enem, nós podemos perceber algumas questões relacionadas principalmente à questão escravista. Já há mais de 10 anos que o Enem gosta de trabalhar as questões escravistas, não só as leis, mas principalmente todo o processo de abolição da escravidão, a condição do negro ao longo da história do nosso país. A gente tem os processos de resistência, a ideia de você tentar preservar uma cultura, uma identidade através desses processos de resistência, não só durante a escravidão, mas essa condição e a marginalização dos negros após a abolição. Então as últimas provas têm trabalhado bastante a questão escravidão no Brasil e também a questão dos indígenas, alguns povos e algumas etnias indígenas que foram muito importantes e que são muito importantes para a construção da nossa cultura nacional. As últimas provas chegaram a trabalhar os chavantes. A gente pode esperar também que a próxima prova ou que as outras provas trabalhem também, por exemplo, os cadivéus, que foram os povos que foi a etnia que participou da Guerra do Paraguai, foi o primeiro povo no Brasil, ainda no segundo reinado, que teve a sua demarcação de terras. Seguindo essa linha de raciocínio também, é muito importante você vestibulando estar atento ao marco temporal e toda essa questão de demarcação. Tá? Então, chavantes já foi cobrado na prova, os cadivéus, pataxós e principalmente os dois troncos que deram origem às outras etnias indígenas aqui do Brasil, os macrugês e também os tupis. Então, podem se preparar e essa é uma dica certa que algumas questões vão aparecer para vocês na prova também. Fiquem atentos porque esse é o ano do bicentenário da independência, são 200 anos de Brasil independente e esse é um tema que boa parte dos professores de história também estão trabalhando com seus alunos em sala de aula. Retome esse conteúdo da segunda série para você se preparar muito bem para o vestibular e também para essa prova do Enem. Outra questão importante é o centenário da Semana de Arte Moderna, que está ligada à arte, está ligada à literatura e também ligada ao contexto histórico na construção do nosso país, tá bom? Outras questões que a gente encontra de forma recorrente nas provas é sobre a Revolução Industrial. Quando a gente fala em Revolução Industrial, quando a gente trabalha a Revolução Industrial, vocês têm que pensar na Revolução Industrial de um contexto muito mais amplo. Então, a Revolução Industrial ela não foi exclusivamente econômica. A Revolução Industrial ela promoveu um avanço em várias áreas do conhecimento, inclusive transformando o modo de vida da sociedade. A prova do último ano, na prova de 2021, nós percebemos aí como que a Revolução Industrial vai transformar as relações de trabalho também, a utilização do WhatsApp, a utilização de ferramentas tecnológicas que vocês precisam estar atentos porque vai impactar diretamente na vida em sociedade, não só nas relações de trabalho, nas nossas relações sociais, nas nossas relações interpessoais também. Então estudar o Fordismo, estudar o Taylorismo é muito importante, mas é interessante quando falar de Revolução Industrial, você pensar nisso de uma forma ampla, como vai mudar a música, como que vai mudar a arte, como que vai levar também aos efeitos globalizantes dessa economia, encurtando distâncias entre os países, encurtando distâncias entre o continente e, é claro, com uma maior circulação de culturas, uma maior circulação de pessoas, nós temos também uma maior circulação de doenças, como nós tivemos aí a última pandemia de Covid, tá? Então, Revolução Industrial, questão escravista, questão indígena, vocês podem esperar algumas questões na prova do Enem. Percebemos que na última prova também foi cobrado o Reino do Congo. Então, os reinos africanos, que tem sido uma tendência nas provas e tem sido uma obrigação das escolas trabalharem esses reinos africanos, é muito importante que você tenha esse conhecimento e que você se prepare para a prova. Estudar sobre o Reino do Dahomey, o Mali, Gana, o Império de Aksum ou de Ashum, o próprio Congo, são reinos que foram muito importantes para a cultura africana e que também são trabalhados hoje em sala de aula e você precisa estar atento a isso. Também as grandes navegações, a gente encontra algumas questões relacionadas à ocupação portuguesa no Brasil e também à ocupação da América Espanhola.
é também um efeito globalizante da economia. A partir das grandes navegações, nós vamos percebendo uma relação de dependência mútua, a Europa dependendo da matéria-prima e dos recursos naturais e minerais encontrados na América, e as Américas dependendo dos produtos industrializados que vão transformar essa matéria-prima. Então, constantemente a gente vê essas questões na prova, como que o Brasil até hoje é exportador de commodities, e aí a história trabalha muito bem com a geografia e com outras matérias também do nosso conhecimento. E para a gente fechar, o populismo, o populismo de esquerda, o populismo de direita, que estão sendo muito trabalhados no cenário político não só nacional, mas no cenário político mundial também. É importante vocês estarem atentos às diferenças do populismo de esquerda para o populismo de direita. Como é ano de Copa do Mundo, a gente pode esperar também algumas questões relacionadas aos períodos que nós tivemos a Copa e que também faz parte da nossa história. A última prova do Enem também trabalhou a Copa do Mundo de 1950, infelizmente a derrota do Brasil, e como que futebol e política começam a estar ligados a partir dos governos populistas, aí, principalmente a partir de 46, ali, durante o governo Dutra. Em 1950 a gente tem a inauguração do Maracanã e a derrota do Brasil na Copa do Mundo aí, de 1950 para o Uruguai. Nós temos também outras passagens que foram importantes, o governo JK, que nós temos a primeira vitória do Brasil em 1958, e o governo vai alimentar um sentimento ufanista, nacionalista na população. O governo João Goulart também, a gente tem a Copa do Mundo ali de 62 e por fim a Copa do Mundo de 1970 durante o governo Médici, os anos do chumbo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Então a gente vai percebendo como alguns políticos, alguns presidentes vão incorporar políticas, voltadas a essas práticas populistas, essa cultura popular vai também influenciar a política de muitos presidentes. E por fim, o que tem sido cobrado, que é muito recorrente nas provas, é de fato a era Vargas e os avanços, a modernização promovida pelo Vargas naquele primeiro momento, os primeiros 15 anos de governo ali, quando ele assume em 1930, 45, e o segundo governo com a prática mais nacionalista, a própria Petrobras, a projeção da criação da Eletrobras, do BNDE, hoje BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, também tem sido recorrente. E os governos militares, a questão da Tropicália, então, mais uma vez, a história dialogando com a música, com a literatura, com a arte, Então, é muito importante a gente também estar atento aos governos militares e a todas as características desses governos que permaneceram no nosso país durante um tempo, tá? É muito importante também, você que está se preparando para o Enem, é que o Enem ele gosta muito dos períodos de transição de um governo para outro, de uma política para outra. Então, final de segundo reinado, início de Brasil República, o finalzinho do Brasil colonial para o início da independência. Então, já que a gente está iniciando ali esse bicentenário da independência, comemorando esse bicentenário da independência, período de transição também da ditadura do Estado Novo para a era populista, o período de transição do populismo para os governos militares, dos governos militares para a redemocratização. Isso é fundamental para que você, vestibulando, possa fazer uma boa prova, possa se preparar com uma qualidade muito boa, e também não esqueçam de cronometrar o seu tempo de prova, o tempo gasto com as questões do Enem, para você não perder tempo com algumas questões mais difíceis e diretamente, de uma forma objetiva, você conseguir uma nota muito boa e conseguir a sua aprovação. Essa é a dica do professor Daniel. Mais outras dicas você só acompanha aqui na Rede Objetivo.